Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo com um conteúdo um pouquinho diferente, mas ele também vem no intuito de edificar a vida dos nossos irmãos. Amém? Eu quero contar para vocês que no dia 4/5 de 2024, ou seja, no dia anterior a este que eu estou postando o vídeo no canal, nós fizemos um evangelismo. Esse evangelismo teve o foco de levar o evangelho aos moradores de rua. E este trabalho foi realizado ali próximo ao centro de São Paulo. Irmãos, por que eu gostaria de trazer esse vídeo para vocês? Porque eu quero mostrar para vocês estratégias que o Senhor Jesus Cristo nos deu para fazer esse tipo de trabalho. Na verdade, nós começamos a fazer esse trabalho já há alguns anos atrás. E a estrutura que nós utilizamos para fazer é muito simples. Sabe, quando o Senhor Jesus Cristo nos deu, colocou no nosso coração sobre fazer esse trabalho, eu imaginava que precisava de algo muito maior, precisava de muitas pessoas, enfim. E não, com o passar do tempo, o Senhor Jesus Cristo foi nos dando estratégias, coisas simples, mas que foram muito eficazes. E então eu quero compartilhar com os irmãos, porque eu quero também estimular vocês a fazerem as mesmas coisas, né? Por quê? Porque é importante fazer isso? Porque o Senhor Jesus Cristo nos deixou o exemplo em diversos pontos da Bíblia, né? Mas um que eu gosto muito de citar é João capítulo 4, versículo 34, onde Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Nós sabemos que a obra que Deus deu para Jesus Cristo era semear o evangelho, né? E nós também fomos chamados para a mesma coisa. Se nós queremos fazer a vontade do Pai, do nosso Pai, nós precisamos levar o evangelho para as pessoas. E Jesus, nós sabemos que levava o evangelho para os pobres, né? Ele falou sobre isso, ele testemunhou isso, né? Então, nós precisamos seguir os mesmos passos de Jesus. E nós queremos fazer isso. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês de como nós fazemos, para que talvez vocês possam se inspirar. Essas pessoas que vocês estão vendo na foto são as pessoas que estiveram envolvidas nesse evangelismo. Estou eu ali bem no meio de rosa, tem ali os irmãos, né? Meu esposo também estava, enfim. Nós nos comprometemos, cada um desempenhou um papel importante, né? E também fizemos um rateio para que a gente fizesse algo para levar para essas pessoas comerem, né? E foi feito então um caldo de mandioca bem temperado com um pouco de calabresa e nós colocamos em garrafões térmicos. Então foram comprados copos, né, copos um pouco mais altos para poder servir esse caldo e foi levado colher, guardanapo, enfim, tudo isso para que a gente tivesse algo para oferecer para eles, além da palavra de Deus, é claro, né? Algo que pudesse encher o vazio do estômago. E eu quero fazer um parêntese e contar para vocês por que nós levamos alguma coisa para dar para essas pessoas comerem e não apenas levamos a Bíblia, né, e a palavra. Porque tem pessoas que ficam sem comer na rua. Às vezes tem pessoas que recebem doação, outras pessoas não recebem. Certa vez estava passando por nós um senhor e eu parei ele e perguntei para ele se ele queria um lanche. Foi um outro evangelismo, né? Nós tínhamos levado cachorro quente na ocasião. E então ele comeu o cachorro quente e eu perguntei para ele se eu poderia fazer mais alguma coisa por ele. E ele disse assim para mim: "Você já fez". Porque a essa hora, e eram 4 horas da tarde, ele falou: "Eu não tinha comido nada". Ele não tinha tomado nem café da manhã. Então, irmãos,
é necessário que a gente tenha um pouco de misericórdia, né, das pessoas e fazer aquilo que está escrito, né, na carta de Tiago. Tiago diz sobre isso, né, que se a gente vê uma pessoa, um irmão passando uma necessidade, a gente não pode dizer simplesmente, eu vou orar por você, mas também nós temos que praticar o amor, né, exercermos a fé na prática. E isso significa pôr a mão na massa, né, fazer alguma coisa pelas pessoas. Junto com o alimento, né, para ajudar essas pessoas, nós levamos também algumas Bíblias. E essas Bíblias, irmãos, elas são compradas através de um trabalho que Jesus nos deu como estratégia para estar fazendo. Eu vendo algumas camisetas, é um trabalho à parte do meu trabalho do dia a dia, né? Eu vendo as camisetas e com o lucro, então nós compramos essas biblinhas para fazer os evangelismos. E creio que essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Essas Bíblias são levadas em hospitais, elas são levadas para moradores de rua e muitos outros lugares, tá certo? Então, irmãos, vejam que é um trabalho muito simples, tudo foi muito bem dirigido pelo Senhor Jesus Cristo ao longo desse tempo. Nós não fazemos evangelismos apenas para moradores de rua, nós fazemos também em casas de repouso, enfim, onde nós temos oportunidade, nós levamos a palavra de Deus, tá certo? E nessa ocasião em específico, nós fomos em 3 carros e fomos passando pelas ruas e à medida que a gente encontrava os moradores de rua, nós parávamos, oferecíamos o caldo, oferecemos a palavra de Deus, uma oração, e assim nós fizemos este trabalho, né? Também teve uma mensagem que foi feita especificamente para esse momento, né? Essa mensagem era baseada no fato de que Jesus veio para os pecadores, e foi isso, irmãos. E eu gostaria ainda de contar para vocês que esse evangelismo foi bem marcante. Tiveram alguns fatos que marcaram bastante e eu vou contar um deles para vocês. Uma das vezes que nós paramos o carro, eu vi um senhor mexendo no lixo, procurando latinhas, e então eu chamei ele, percebi que ele não estava em situação de rua, mas era óbvio que ele estava passando por uma necessidade, né, um momento de necessidade. Então eu chamei ele, e nós conversamos com ele, oferecemos o caldo, ele aceitou. E nós conversamos um pouco a respeito da palavra de Deus, fizemos uma oração. Ele pediu que orássemos também pela mãe dele e nós oramos. Então aquele senhor foi embora e nós continuamos na mesma calçada, encontramos mais 2 pessoas na mesma calçada e fomos conversar com essas pessoas. E uma de cada vez. E aí aconteceu que esse senhor voltou, e ele voltou só para agradecer. Ele voltou, ele estava em lágrimas, dizendo que quando eu o chamei, ele estava com uma angústia muito grande e que depois que nós conversamos com ele, que falamos a palavra e que oramos, aquela angústia foi embora. Então ele estava chorando porque ele estava aliviado. E ele veio só para agradecer, então nós abraçamos ele e foi uma coisa muito tremenda, porque é assim que Jesus mostra pra gente que nós estamos no caminho certo, né? Porque quem operou aquela libertação daquela angústia, claro que não fomos nós. Esse grupo de irmãos que você está vendo aí na foto são irmãos muito amáveis, mas nós não temos poder para isso. Quem trouxe, né, poder sobre a vida daquele homem foi Cristo Jesus, né? Então, irmãos, isso é um trabalho maravilhoso, no qual o Senhor Jesus Cristo mostra que Ele está presente. Bom, eu quero ainda dizer para vocês que talvez vocês tenham sentido aí falta, né, das fotos ali no momento do evangelismo, mas uma orientação que eu faço para os irmãos é de não ficar mostrando o celular na hora do evangelismo, né? A gente não quer trazer nenhum perigo para os nossos irmãos, perigo de assalto, essas coisas assim.
Outro fato também, irmãos, é que eu não gosto de expor as pessoas, tá certo? E é por causa disso que eu não coloco fotos das pessoas que nós abordamos, tá certo? Acho que é uma exposição desnecessária, feita muitas vezes por pessoas que querem se aproveitar da situação, né? E não é esse o nosso propósito. O nosso propósito puro e simples é levar o evangelho para estas pessoas. Então eu quero aqui deixar esse registro para os irmãos e dizer para você que esse trabalho pode ser feito de uma maneira muito simples, dentro das suas próprias condições. Eu espero que o seu coração tenha sido abençoado através desse relato e que você reflita a respeito da necessidade da Igreja de Cristo se movimentar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.